Vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre inferência sobre vetores de média de duas populações normais multivariadas. Falamos sobre a estimação de máxima verossimilhança no caso irrestrito e restrito, que foi o último caso. E agora vamos falar do teste da razão de verossimilhanças. Então, nós chegamos nesse ponto aqui, achamos o máximo do caso restrito, agora vamos falar do teste da razão de verossimilhança. Então, se tomarmos a razão desse modelo restrito em relação ao caso irrestrito, né, nós veremos que essa parte vamos cancelar, vai ficar determinante da sigma zero chapéu elevado a menos n sobre 2, dividido pelo determinante da sigma chapéu elevado a menos n sobre 2. Se a gente inverter, então a gente muda o sinal do expoente, fica o que nós temos aqui, né? Podemos passar também propriedades determinantes, né? Esse aqui é escalar, para cima, multiplicando, tem um produto de duas variáveis aleatórias, o menos para dentro, foi o que nós fizemos aqui. Então, determinante da sigma vezes sigma zero do chapéu, né? A inversa, determinante disso elevado a n sobre 2, ou inverter, né? Determinante da sigma chapéu elevado a n sobre 2 sobre determinante da sigma zero elevado a n sobre 2. A gente vai fazer na sequência um pouquinho mais à frente. Para a qual utilizamos o resultado de que sob H0, menos 2 ln de lambda, porque são modelos encaixados, alinhados, possui distribuição assintótica e quadrado com P graus de liberdade, que é a diferença do número de parâmetros. Porque nós vamos estimar a mesma quantidade de variâncias e covariâncias, que é pp mais 1 sobre 2. No primeiro caso, vamos estimar o vetor de média 1 com p componentes e o vetor de média 2 com p. E no segundo caso, apenas o vetor comum de médias com p componentes. Então, a diferença dá exatamente os p componentes de um vetor de médias a mais. Então, por isso, os P graus de liberdade. Podemos ir um pouco além desse resultado assintótico e apresentar um teste exato para comparar vetores de média de duas populações normais independentes sob a pressuposição de covariâncias homogêneas, que é o caso que nós estamos lidando até agora. Então, vamos mostrar que podemos fatorar a matriz sigma zero chapéu, esse estimador da matriz sigma, no caso restrito, por sigma chapéu, que é o estimador do caso restrito, mais um componente H, uma matriz H. Essa matriz de covariância H é o acréscimo na covariância devido à redução, que é a restrição imposta ao modelo. Então, para determinar H, vamos apresentar uma sequência de simplificações que a gente vai realizar aqui passo a passo. Inicialmente, reescrevemos sigma e sigma zero, chapéu, da seguinte forma. Sigma chapéu, W1 mais W2 sobre N, que a gente pode expandir desse jeito aqui. Não dei muito detalhe dessa passagem, mas é um pouco trivial, que aqui é a matriz soma de quadrados e produtos, é só expandir da população da amostra 1 e aqui da amostra 2, sobre N, que é N1 mais N2. Então, a gente consegue facilmente mostrar essa parte aqui, essa expansão desse W1 e W2, a gente chega nisso aqui. E no caso da sigma zero, expandindo aquela expressão anterior da sigma do estimador que nós apresentamos, nós também temos a mesma somatória dos produtos externos, YJ com YJ, né, transposto, para todo I e para todo J, menos o N do produto externo da média global, né, y barra menos y barra transposto. Aqui é y barra 1 transposto vezes N1, y barra 2 vezes y barra 2 transposto vezes N2. Esse produto externo das médias vezes N1 e vezes N2, respectivamente. Se a gente fizer a diferença, então, de uma matriz para outra, sigma zero chapéu menos sigma, a gente vai ter a matriz H. Então, sigma zero chapéu menos sigma, né, pegando essa expressão, menos essa expressão, veja que isso aqui vai cancelar, 1 sobre n põe em evidência, isso aqui cancela, vai ter essa diferença das médias aqui, ó. Essa média negativa, menos essa parte que vai dar mais essa parte. Então, nós vamos ter 1 sobre n, evidência, n1, y barra 1, y barra 1 transposto, mesma coisa para o y barra 2, menos o primeiro caso que vem dessa parte aqui, a negativa vezes n. Né, que é n vezes esse produto aqui. Que a gente pode, expandindo y barra 1, y barra 2, a gente expandir essas expressões do y barra,
e deixar o y barra geral dessa forma, a gente pode voltar na forma de somatório para isso aqui. Então, y barra 1 menos y barra ponto, variando, e j variando de... aqui tem um erro, né? Aqui é y e j, tá? Não tem esse somatório, ou então não tem esse somatório. Só o somatório aqui é só... Tira esse somatório daqui. Do jeito que eu quero é só esse somatório. É o produto externo, né, dessa parte, mais o produto externo dessa parte. Aqui seria y e j transposto. Agora que eu vi isso aqui, perdão, então não tem esse somatório aqui. Tá passando esse somatório. Então aqui é só uma simplificação, né? Que nós vamos ter quando o i for 1, y1 não, desculpe, tem sim esse somatório, perdão. Como não tem o índice i aqui, né? Quando eu somar, quando o i for 1, eu vou ter o n1 que vai aparecer, são as n1. Estou somando uma constante em relação à parcela, perdão, foi erro meu aqui, né, na aula, não lembrei. Então eu vou ter n1. Quando o i for 2, eu vou ter o n2 que aparece aqui. Está certíssimo, absolutamente certo. Então, se nós fizermos a expansão, eu vou ter n1 vezes esse... Quando i for 1, N1 vezes essa parcela aqui, esse produto externo, mais N2 esse produto interno. Tudo está multiplicado por 1 sobre N, então 1 sobre N nessa parcela, mais 1 sobre N nessa parcela. Tá? Então, poderia ter passado para essa expressão aqui primeiro, para depois para essa. Isso aqui eu acrescentei agora há pouco. Perdão. Não tem isso no livro, não. Então, agora, se a gente pegar essa última expressão, que é esse produto externo, e esse produto externo aqui, a gente pode, essa diferença aqui, a gente pode mostrar que é N2 sobre N, né? Da diferença das médias do y barra 1 para o y barra 2. E a outra diferença do y barra 2 para a média geral é N1 sobre N, a diferença das duas médias das duas amostras, y barra 2 para y barra 1, ao contrário, né? Y barra 1 menos barra 2 aqui, 2 para 1. Então, se a gente substituir na H dado por isso aqui, ó, essa expressão de baixo aqui, essa H aqui, a gente vai ter N1, essa diferença aqui, ó, essa diferença é isso. Então, ela vai ser substituída essa diferença por essa, como tem N2 sobre N, para cada um desses produtos, então vai ficar N2 ao quadrado sobre N ao quadrado. E como está multiplicado por N1, então fica sobre N1. E 1 sobre N vai ficar em evidência lá para todas as parcelas. Está aqui. A mesma coisa para cá, né? Então vai ter aqui vai ter N1 e N. Então N1 ao quadrado sobre N ao quadrado, vezes o N2 que veio dessa expressão que está aqui. E 1 sobre N lá de fora, porque ele ficou em evidência. Então temos aquela expansão daquela última parcela aqui, substituindo por essas identidades aqui, que são facilmente provadas, que eu não fiz os detalhes aqui, mas tem que fazer algum algebrismo, expandir isso aqui. Bom, nós já vimos que essa média aqui é uma média ponderada das duas médias, y1 barra e y2 barra. Então, mas esse produto externo é igual a esse produto externo. Na ordem que não afeta o resultado do produto externo. Então, se nós somarmos, colocarmos em evidência o termo comum, vai ter a soma dos coeficientes aqui. Então, tem a soma dos coeficientes, isso mais isso, está sob o mesmo mínimo, n2, n ao quadrado. Então, fica n1 vezes n2 ao quadrado, mais n1 ao quadrado vezes n2. Vezes, escolhi essa forma aqui para representar, que é a que nós estamos usando. Y barra 1 menos y barra 2, y barra 1 menos y barra 2 transposto. Então, depois de colocar N1 e N2 em evidência, aqui sobra N1 mais N2, que é N, sobre N ao quadrado. Esse N cancela com esse N aqui, então sobra N1 e N2 sobre N ao quadrado, vezes o produto externo da diferença dos dois vetores de médias amostrais. Então, essa é a nossa matriz H final. Então, a nossa matriz sigma 0 chapéu é igual a sigma chapéu, que é o estimador irrestrito da sigma, mais essa H aqui, essa matriz aqui particularmente. Então, ao fazermos a estatística, colocamos naquela forma sigma chapéu, determinando sigma chapéu sobre determinando sigma 0, ambos elevado a n sobre 2, e substituindo sigma 0 por sigma chapéu mais H, né? Então,
substituindo por sigma chapéu mais H, que foi a fatoração que nós acabamos de mostrar. E usando as propriedades de determinante de matriz particionada, lá do capítulo de matriz, propriedades 4A e 4B, a gente prova essa identidade, que a gente consegue cancelar esse determinante sigma aqui. Então, sobra esse escalar aqui, que é essa forma quadrática. 1 mais, sobra 1 sobre ele, né? Como está no denominador, fica menos n elevado a 2 aqui no numerador. Então, fica 1 mais n1, n2 sobre n ao quadrado, vezes a distância de Mahalanobis aqui, ó, do y barra 1 para o y barra 2, mas com um núcleo sendo a matriz de covariância viesada. Essa estatística 10, então, é uma função monótona decrescente dessa quantidade. Então, à medida que isso aqui cresce, o lambda diminui. Então, quanto menor o lambda, maior a evidência a favor, a contrária a H0. Então, quanto maior essa distância entre os vetores de média, maior a evidência, porque é uma função monótona decrescente. Quanto uma cresce, a outra decresce. E monótona. Então, nós temos a relação é 1 para 1. Então, quanto maior esse valor, mais indicativo que devemos rejeitar a hipótese H0. Mas a distribuição dessa estatística não é conhecida, muito menos do lambda e muito menos do logaritmo neperiano da lambda. Então, ou menos 2ln de lambda. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adotar a seguinte... vamos fazer uma seguinte substituição para acharmos uma estatística que nós conhecemos da distribuição. Então, vamos calcular a variância comum não viesada. Então, ela é a média ponderada das variâncias populacionais amostrais das duas populações, né? Amostrais das duas populações. Então, ponderado pelos graus de verdade. N1 menos 1 vezes S1, N2 menos 1 vezes S2, sobre a soma dos graus de verdade. N1 mais N2, menos 1, que é menos 2. N1 mais N2 é N, menos 2. Menos 1, menos 1, menos 2. Isso aqui é a W, e essa aqui é a outra W. W1 e a W2, sobre N menos 1. Lembrando que a sigma chapéu era W1 mais W2 sobre N. Então, o que mudou é que o divisor é N menos 2. Então, a gente vê facilmente que a sigma chapéu inversa, vezes N menos 2, é igual a N vezes a S Poulet inversa, que é essa SP que é de Poulet, variância comum, combinada. Nós temos uma população que tem variância combinada, melhor que usar a sigma chapéu, que é o estimador de máxima verossimilhança, é usar o estimador não viesado. A esperança desse SP dá o sigma. A esperança do sigma chapéu não dá o sigma. Então, se nós podemos simplificar a expressão anterior da estatística, utilizando o resultado, né, que T2, T2 de rota para esse caso é N1 vezes N2 sobre N, né, que é a distância de Mahalanobis das diferenças das duas médias, né, de uma média de uma população amostral de uma população para a média amostral da outra população. Distância de Mahalanobis dias ponderado por esse aqui, que vem dos coeficientes da S Poulet, tá? Da variância da diferença de médias. O que é a variância da diferença de médias? É o estimador dela. Variância da média amostral 1 estimador S2P sobre N1. E mais, que é da diferença, mais o estimador da variância da média 2. Y S2P sobre N2, porque elas têm a mesma covariância. A variância de Y barra 1 e Y barra 2 é tudo igual a sigma sobre N, cujo estimador é S2P sobre N1 e sobre N2. Né? Que substituindo o sigma pelo seu estimador, SP sobre N1, SP sobre N2. Como não tem covariância, então não aparece a covariância. Então, a SP fica a variância da diferença de médias fica 1 sobre N1 mais 1 sobre N2, que multiplica SP. Quando nós invertermos, vai aparecer esse N1 N2 sobre N aqui. Tá? Então, isso é o T2 de Rotary. Aqui no núcleo, nós vamos inverter a variância da diferença das duas médias, que é esse SP, que multiplica 1 sobre N1 mais 1 sobre N2, entre parênteses. E isso tem distribuição proporcional a uma F central. Então, o nosso resultado lá, se nós substituirmos a sigma que está aqui, sigma chapéu a menos 1, que está aqui, sigma chapéu a menos 1, que está lá no núcleo,
por NSP menos 1 dividido por N menos 2, então nós vamos ter essa expressão aqui, ó, porque estava N1, N2 sobre N ao quadrado, N sobre N menos 2 vezes S pulled, N sobre N menos 2 vezes S pulled inversa. Aqui no nu. Como isso aqui é escalar N sobre N menos 2, ele vem para cá. Então, aquela expressão fica igual a isso. Ó. Então, o N vai cancelar com o quadrado aqui. Então, eu vou ter N1, N2 sobre N, essa parte todinha aqui, ó. E o N vai ser, né, essa parte todinha, exceto o N menos 2 aqui, ó. O resto aqui tudo é até 2 de rota, né? Porque esse N vai cancelar com o quadrado aqui. N1, N2 sobre N vezes isso é até 2 de Rotary. Então vai ficar até 2 de Rotary sobre N menos 2. Então o lambda é uma função monótona decrescente do T2 de Rotary que tem distribuição conhecida que é proporcional a F. Portanto, em vez de usar o menos 2ln de lambda ou lambda como estatística do teste que eu não sei a distribuição, como é que eu vou fazer um teste se eu não sei a distribuição da sua estatística sobre H0? Eu vou usar a distribuição do T2, porque o que acontece aqui acontecerá aqui, com a decisão que eu tomar aqui, porque as funções são monótonas, é 1 para 1. Toda decisão tomada lá, se eu corto o lambda para valores menores ou iguais a um patamar, vai corresponder ao T2 ser maior ou igual, porque são inversas, né? Monótonas decrescente, não crescente, a relação entre elas. Então, vai corresponder a um T2 maior que um patamar. E esse T2 maior, um T2 calculado maior que um patamar sobre H0, eu consigo determinar, porque essa distribuição do T2 de Rotary é proporcional a uma F central, como a gente já viu lá no capítulo 4. Então, devemos rejeitar H0 se a nossa T2 de Rotary, que essa quantidade nós vamos poder calcular na amostra, porque tudo isso aqui é quantidade amostral, for igual ou superior ao NiP, Ni mais 1 menos P é ao quantio, esse quantio F alfa, que é o quantio da distribuição T2 de Rotary, que é proporcional a F. Ao quantio superior 100 vezes alfa por cento da distribuição F, com P e Ni mais 1 menos P graus de verdade. Ni mais 1 menos P graus de verdade. Em que o Ni, nesse caso, é N1 mais N2 menos 2, ou seja, a soma dos graus de verdade das duas amostras. Daí que é o grau de verdade da variância combinada, S pulled. Né, perde 1 grau de liberdade por estimar a média da amostra 1, porque o S-pull é a média ponderada das duas variâncias amostrais. Então, eu perco 1 grau de liberdade por estimar a média da população 1 e mais 1 grau de liberdade por estimar a média da população 2. Então, eu tenho N menos 2, ou N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Né? Então, quando o Ni é igual a isso, substituindo o Ni pelo que ele é, N1 mais N2 menos 2, P, aqui essa quantidade mais 1 menos P dá isso, e os graus de liberdade da F é P, e esse grau de liberdade aqui é Ni mais 1 menos P, que dá N1 mais N2 menos 1 menos P. E o quantio alfa superior, né? 100% vezes alfa superior da distribuição F. Então F tem P graus de liberdade, N1 mais N2 menos 1 menos P, que é o Ni mais 1 menos P, graus de liberdade da forma geral que nós aprendemos lá no capítulo 4. Então, nesse caso, o nosso Ni, para uma amostra é N-1, nesse caso é N1 mais N2 menos 2, e é um caso que mudou esse grau de liberdade. E, portanto, nós vamos rejeitar a hipótese H0 se o nosso T2 for superior a essa quantidade, que é uma fórmula trivial, uma quantidade trivial de calcular e também essa de obter usando softwares adequados, como R, SAS, etc. Para o caso mais geral, né, nós podemos fazer uma adaptação dessa expressão. Se nós quisermos testar que μ1 menos μ2 é igual a um delta zero de interesse, um vetor p-dimensional conhecido em RP, que veio sob o caso de variância homogênea, né, que veio de um problema real, esse delta zero, o teste à razão de verossimilhanças é obtido substituindo μ2 por μ e μ1 por μ mais delta zero. Né? μ1 igual a μ2 mais delta zero. Então, se a gente faz isso e desenvolve as expressões, a gente chega, na verdade, na diferença das médias menos o delta zero. Tá? Nessa ordem que nós colocamos a diferença. Ao contrário, a ordem inverte. μ2 menos μ1, então fica y barra 2 menos y barra 1 menos delta zero. Mas aí a ordem é relevante, né? Para fazer o teste. Então, a nossa distância de Mahalanobis acontece aqui. Então, nós podemos substituir o valor hipotético aqui.
no nosso caso, quando μ1 é igual a μ2, o ΔZ é um vetor nulo, então menos um vetor nulo, cai na expressão anterior. Então, se esse T2 for maior que aquele mesmo quantio superior da F multiplicado por essas quantidades, então esse valor crítico aqui, que é proporcional ao quantio da F alfa, não é o quantio direto, né? Tem uma quantidade de proporcionalidade aqui, que depende só dos n's amostrais e da dimensão, é trivial de calcular, né? E mesma coisa para o F, que depende apenas dos graus de liberdade do P, que é a dimensão, e dos tamanhos amostrais. Então, uma vez que esse valor superar ou igualar esse valor, rejeitamos a hipótese H0 de que as diferenças médias sejam igual a delta contra a alternativa de que não essa diferença não é delta, não é delta zero. E caso contrário, não rejeitamos a hipótese. O caso mais comum é testar μ1 contra μ2, né? Testar a igualdade dos vetores de médias. Então, tem uma outra parte dessa sequência. Eu vou até falar aqui rapidamente, mas eu não vou dar exemplo, não. Então, a gente pode relacionar isso com um teste, com esse lambda aqui, é aquele lambda do Wilks. O teste da razão de verossimilhança de uma análise de variância, né? Então, vamos denominar o lambda elevado a 2n por lambda aqui. Então, a nossa estatística é essa. Se nós chamarmos essa sigma chapéu de E e essa H de T, então nós temos um E e um T aqui, ó. Tem essa expressão. E a gente pode usar os tópicos de análise de variância que a gente vai ver no próximo capítulo com mais detalhes para fazer o teste de hipótese. Então nós podemos, em vez de usar T2 de Rotterdam para definir a igualdade de médias, nós podemos usar os testes da tabela 5.1 com V do H da hipótese, que é o nosso tratamento, né? Igualdade das médias dos tratamentos igual a 1, e o VE é igual a N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade, variância da matriz de variância covariância, que a gente chama do resíduo aqui, esse E aqui, e aqui T de tratamento. Isso, então, é equivalente, comparar os dois vetores de médias, comparar um modelo linear, testar a hipótese do tal I num modelo linear que tem μ, o vetor de médias comum, o vetor de efeitos dos tratamentos, tal é o efeito do vetor de tratamento, com P dimensional, e o vetor de erros, testar a igualdade dos vetores de tratamento, uma análise de variância no modelo que a gente chama One Way, análise de variância do DIC, né, em português, delineamento inteiramente casualizado. Então, com 1 grau de liberdade para tratamento, que nós temos 2 níveis, 2 populações, dimensão P. Então, a gente pode usar os 4 critérios, né, que estão na tabela 5.1, que a gente vai voltar a falar no próximo capítulo, que é o critério de Wilks, Lowry, Roy e Rotterdam-Lowry, né? Bom, então na próxima, eu vou encerrar aqui, na próxima aula nós vamos ver esse exemplo, tá? E para a gente finalizar essa parte do teste de hipótese. E aí depois nós vamos ver o processo de estimação por região e estimação por intervalos de confiança simultâneos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima aula. Essa parte de análise de variância é só para fazer uma referência mesmo, não se preocupem muito aqui não, que a gente vai falar da análise de variância posteriormente. Então a gente pode fazer uma analogia do caso de comparações de dois vetores de médias com análise de variância one way, delineamento inteiramente casualizado, no caso aqui multivariado, que nós estamos tratando de ter variáveis simultaneamente. Obrigado por assistirem e até a próxima aula que nós vamos falar do exemplo.